O menino nasceu com uma condição estranha, que atrai todos os tipos de insetos para perto de si. Por causa dessa condição, ele perdeu o olho esquerdo, e junto com ele, as memórias da infância também desapareceram. O garoto chamado Yingu vagava de um mercado de insetos para outro, sendo constantemente adotado por diferentes pessoas, mas logo era abandonado por causa dos problemas que sua condição trazia. Certo dia, Yingu desmaiou à beira da estrada, cercado por insetos estranhos e coloridos. Nesse momento, um homem chamado Mohei, que também podia ver os insetos, o encontrou e o levou para casa. Quando Yingu acordou, Mohei o interrogou sobre sua habilidade de atrair insetos, perguntando por que ele trazia desastres e se recusava a permanecer em um lugar por muito tempo. Yingu explicou que as pessoas que o adotavam o usavam para atrair insetos e provocar desastres, lucrando ao fingir resolver o problema até que o desastre saísse de controle, e então ele era novamente abandonado. Mohei, ao perceber que Yingu era apenas uma criança infeliz, decidiu cuidar dele. Ele investigou a perda do olho do menino e descobriu que foi causado por um inseto chamado Shangan, que devorou seu olho e memórias. Mohei ficou indignado ao saber que os antigos cuidadores de Yingu nunca se preocuparam em resolver o problema ou ensiná-lo qualquer coisa útil. A partir daquele dia, Mohei passou a ensinar Yingu tudo o que sabia. Ele sabia que, devido à condição de Yingu, o menino precisaria partir eventualmente, mas antes disso, esperava que ele adquirisse a capacidade de se proteger e sobreviver. Durante uma conversa com amigos, Yingu descobriu que o deus da montanha local estava enfraquecendo e que, se um novo deus não fosse escolhido, a montanha se tornaria estéril, causando grande preocupação entre os moradores. Naquela mesma noite, Mohei percebeu que o deus da montanha havia morrido e foi investigar, deixando Yingu em casa, pois era perigoso para ele andar por aí devido à sua condição. Enquanto esperava, Yingu viu uma luz na floresta e foi investigar, encontrando um ovo luminoso que ele acreditava ser do deus da montanha. Um pensamento passou por sua mente. Se ele comesse o ovo, talvez pudesse mudar seu destino, trocando sua maldição por uma bênção. No entanto, sua bondade o impediu de fazer isso. Mas logo o dono do ninho, o verdadeiro espírito da montanha, apareceu. Assustado, Yingu quebrou o ovo e, em pânico, chamou por Mohei, sentindo um enorme terror por ter destruído algo tão precioso. Ele se deu conta de que acabara de destruir o único lugar onde se sentia acolhido. Durante seu desespero, Yingu avistou a sombra do deus da montanha e o seguiu, implorando por uma maneira de restaurar tudo. No entanto, acabou caindo em uma escuridão profunda. Quando acordou, viu-se diante da fonte de toda a energia vital do mundo. O deus da montanha caminhou para dentro dessa luz, retornando ao ciclo natural da vida. Yingu percebeu que o destino de todas as coisas era retornar à sua origem, mas ele não estava pronto para esse destino. Ele foi rejeitado pela morte e, portanto, destinado a viver. Nesse momento, Mohei apareceu e Yingu, ainda em choque, não conseguiu explicar o que aconteceu, deixando lágrimas escorrerem silenciosamente. Ao retornarem para casa, ele finalmente contou tudo a Mohei e perguntou se o espírito da montanha havia realmente desaparecido. Mohei explicou que a essência da montanha não desaparece facilmente e que, embora a flor do espírito da montanha tivesse murchado, outra flor semelhante poderia florescer novamente. No entanto, ele também revelou que, por causa do papel de Yingu na morte do deus da montanha e de sua condição, ele não poderia mais permanecer ali. Mohei disse que não poderia perdoá-lo e que eles não se veriam novamente. No entanto, antes de se despedir, ele deixou uma mensagem importante para Yingu. Aqueles que são rejeitados pela morte são aceitos pela vida. Com isso, Yingu entendeu que seu destino era continuar vivendo e que o mundo agora era sua casa.